might fade in love are miracles. I never wanna put my heart on the line. But swimming in your world is something. Boa noite a todos, pessoal. Estamos aqui mais uma noite reunido aí no nosso Comitê de Farmacologia Aplicada, Toxicologia e Farmacovigilância. Temos a presença do Dr. Gerson Macedo, Marcos Galindo, Dr. Huang. Infelizmente, a doutora Patrícia não pôde comparecer, ela teve um contratempo aí no dia de hoje, tá? Pedimos desculpas aí em nome do comitê. E vamos dar seguimento aqui ao nosso Amibe do Mar, que hoje vai tratar das interações medicamentosas na UTI. Na nossa primeira aula aqui, vai ser ministrada pelo Dr. Gerson. Dr. Gerson, que é especialista em medicina intensiva, membro do Comitê de Farmacologia Aplicada, Toxicologia e Farmacovigilância, membro da Câmara Técnica do CFM e foi presidente da Sotierge no biênio de 2004 2005. Boa noite, Dr. Gerson. Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Beleza. Eu vou compartilhar o nosso material aqui. Todos estão vendo? Bem, eu quero agradecer, muita satisfação estar aqui com vocês, né, antigos companheiros, Isaac, Marcos, Huang. Infelizmente a Patrícia não pode estar presente, ela teve um problema de saúde de última hora. Mas vamos dar continuidade e nós, obviamente, vamos dividir a parte da discussão dela ao longo do nosso bate-papo de hoje. Bem, o nosso tema é um tema que é muito desafiador, né? Que lida com interações medicamentosas críticas na UTI. Eu gosto de iniciar esse bate-papo lembrando que a palavra iatrogenia no nosso meio médico é uma palavra muito forte. Mas se nós formos analisar a gênese da palavra, né? É a palavra grega que se nós dividirmos, né? Iatros, médico, genus, origem de. Ou seja, é um ato médico. Só que, obviamente, quando nós estamos falando em farmacologia aplicada, quando nós estamos aplicando, quando nós estamos fazendo um fármaco num paciente, nós temos que lembrar que nós temos o seu perfil farmacocinético, seu perfil farmacodinâmico, ou seja, aquela droga que chega no nosso organismo, quero lembrar um termo aqui antigo, é um xenobiótico. O que é o xenobiótico? O nosso organismo não conhece aquela substância que está chegando ou pela via oral, ou pela via intramuscular, ou pela via venosa. E haverá um processo desse medicamento, e esse processo ele se estende até o seu clearance e a sua eliminação. Isso é a nossa farmacocinética. Enquanto que o objetivo de usar o fármaco, obviamente, desejado, é fazer algo bom para aquele hospedeiro que está recebendo essa substância química. E isso é a nossa farmacodinâmica. Eu só quero lembrar que, quando eu falo em farmacodinâmica, nós podemos ter efeitos adversos e eventos adversos. Isso vai ser justamente sobre isso que nós vamos falar de uma forma amplificada, que é o nosso tema de hoje, no que diz respeito às interações medicamentosas. Eu só quero lembrar que, quando nós estamos prescrevendo um paciente na unidade de terapia intensiva, a interação fármaco-fármaco, quando a prescrição ela vai além do sétimo item, nós vamos ter mais de 80% de uma possibilidade de ter algum problema. É claro que os eventos eles são graduados,
mas isso é importante. Esse dado é um dado que já existe há muito tempo e ele traz para a gente já o primeiro alerta em relação à prescrição médica, é claro, a nível hospitalar, mas nós estamos dando ênfase dentro da terapia intensiva. É só para lembrar aqui duas definições importantes, né, que é uma reação adversa, que é um fenômeno farmacodinâmico, é obviamente algo que nós não estamos esperando, pode fazer mal para o paciente, mas ela está acontecendo em doses em que, quando nós vemos faixa terapêutica e dose ideal, num primeiro momento nós estávamos achando que estava tudo bem. Porém, esse paciente faz uma reação adversa. E um evento adverso, aí no caso, além de nós termos esse evento, esse efeito adverso da droga, essa reação adversa da droga, ela vai estar relacionada com uma dose que está inapropriada ou, obviamente, a overdose, que é extremamente temida e é discutida de formas diferentes, dependendo da maneira como nós estamos apresentando esse tema tão interessante. Como nós estamos falando do paciente grave, né, quando nós abrimos um livro de farmacologia, nós vamos sempre nos deparar com essa relação PK/PD, que é justamente o nosso tema central de discussão, só que aqui nós estamos misturando alguns fármacos no nosso organismo humano. Ou seja, nós vamos ter fármacos que eles vão ter processos farmacocinéticos diferentes, com o objetivo, obviamente, na sua forma de interação, de fazer o bem. Porém, nós estamos aqui nesse quadro aqui observando que esse paciente está doente, ou seja, esse paciente ele pode já ter o seu perfil ou a sua maneira de metabolizar essa droga estar comprometida diferente daquilo que está no livro. Esse paciente mais grave, que é o que nós habitualmente estamos lidando dentro da unidade de terapia intensiva, ele muitas das vezes ele tem instabilidade hemodinâmica. Quando eu falo instabilidade hemodinâmica, aí nós vamos entrar num tópico de discussão muito importante, que é a hipoperfusão tecidual. E aí sim, nós entramos então no nosso momento, né, da discussão aqui, que é o que é uma associação de drogas quando nós estamos tratando um paciente na unidade de terapia intensiva, cujo objetivo é fazer bem para o doente num determinado momento, mesmo em doses consideradas apropriadas, elas podem trazer alguma consequência deletéria. Então vai ser esse nosso ponto de discussão aqui. E quando eu olho esses fatores de interferência farmacológica, né, eu tenho meus pacientes como eu falei para vocês, com instabilidade hemodinâmica. Esse paciente, no primeiro momento, ele pode estar hipotenso, nessa hipotensão, nessa hipoperfusão tecidual, ele já pode estar com algum grau de insuficiência hepática. Então, vejam só, aquilo que nós estudamos no Goodman, e considerando biodisponibilidade de uma droga, clearance de uma droga, com essa insuficiência hepática, nós já vamos poder ter já alguma forma de interferência no que diz respeito ao seu metabolismo e em relação ao seu clearance. E aqui nós vamos ter no nosso paciente, que é muito frequente, né? Eu quero chamar a atenção que 60% dos pacientes com choque dentro da unidade de terapia intensiva, a sua etiologia é a sepse. Nós vamos ter uma disfunção endotelial, ou seja, o nosso órgão capital, que é o endotélio, ele vai ter um processo inflamatório com comprometimento do glicocálix e aumenta a permeabilidade capilar. Com isso, quando eu aumento a permeabilidade capilar, olha como que eu estou podendo, inclusive, ter interferência na qualidade do fármaco que eu estou oferecendo para o meu paciente, considerando, por exemplo, um gradiente em que eu acho que a minha droga é hidrofílica, mas ela pode ter um comportamento lipofílico ou vice-versa. E o edema, e que, consequentemente, também é outro fator que pode trazer para aquela dose que nós estamos inicialmente considerando que é uma dose ideal, ela não, nesse paciente especificamente, ela pode já não ser mais a dose ideal, podendo até vir a chegar a doses consideradas críticas, e se nós não percebermos essas mudanças que nós vamos discutir aqui,
nós vamos ter mais um evento dentro de um cenário de uma doença aguda, de um paciente que muitas das vezes também tem um outro fator importante, que é justamente a idade. Ou seja, o paciente idoso dentro de uma unidade de terapia intensiva é um paciente mais frágil, é um paciente mais vulnerável, e aqui nós estamos mostrando justamente a faceta do que aquilo nós estamos lidando. Aqui um endotélio normal com seu glicocálix, o lúmen capilar, né, que ele trabalha com uma pequena diferença de pressão, obviamente necessitando de um fluxo, um débito, que quando não adequado, junto, ó, vamos olhar aqui para o lado esquerdo desse endotélio lesado, nós vamos encontrar, olha aqui, as nossas junções já abertas, ou seja, a permeabilidade já comprometida, então, consequentemente, nós vamos ter uma perda maior de uma substância que, teoricamente, deveria ter um PK/PD razoável. Nesse momento aqui, ele perde essa capacidade e nós começamos a enfrentar um novo problema, que é: será que nesse paciente, aquela dose que nós estamos prescrevendo, que o livro de farmacologia está pedindo para a gente prescrever, essa dose está correta? Eu acho que esse é o primeiro sinal de alerta que nós temos que estar atentos. Então, esse meu paciente, que é muitas das vezes um paciente, como eu já falei para vocês, um paciente de idade, ele é frágil, e aqui volume de distribuição e clearance de drogas, com esse aumento de permeabilidade, eu posso, repetindo, inclusive mudar um perfil da qualidade da droga, considerando uma droga hidrofílica, por exemplo, só para lembrar, uma droga hidrofílica é aquela droga que ela concentra todo o seu volume no meio intravascular. Ou seja, o que eu estou oferecendo inicialmente para esse meu paciente é uma concentração de droga que já está disponível no meio intravascular. E quando eu falo numa droga lipofílica, aí eu já tenho uma droga com um processo PK/PD mais amplo, onde pela membrana fílica que nós temos, nós vamos ter um volume de distribuição bem maior dessa droga. Então, com relação ao volume de distribuição, uma droga hidrofílica ela tem um menor volume de distribuição, uma droga lipofílica ela tem um maior volume de distribuição. Então, nesse caso, estou dando esse exemplo aqui, por exemplo, com um grupo de antibióticos que, inclusive, merece uma atenção especial na terapia intensiva, que é justamente a antibiótico terapia. Então, vocês vejam que aqui, se eu tenho um paciente estável hemodinamicamente, um paciente que não tem essa lesão endotelial, vocês vão ver que antibióticos que nós usamos muito frequentemente no nosso dia a dia, como os beta-lactâmicos, carbapenêmicos e, num segundo plano, aminoglicosídeos de colistina, elas vão ter inicialmente um baixo volume de distribuição, o clearance predominantemente é renal, mas, obviamente, essas drogas, de uma maneira geral, elas não vão servir para entrar dentro da célula para ter o seu mecanismo de reação sendo realizado. Vou dar um exemplo: um paciente que tem uma infecção por clamídia ou por micoplasma, eles não terão, obviamente, condições, esses antibióticos, de chegar ao seu mecanismo de ação, justamente por essa característica. Agora, observe aqui, quando eu tenho essa lesão endotelial, quando eu mudo esse perfil, quando eu tenho um paciente que já está mudando a sua qualidade na sua função, na sua relação PK/PD, observem que aumenta o meu volume de distribuição, a minha função, em relação à minha função renal, eliminação de droga, ela fica dependente, obviamente, da quantidade da droga que eu estou fazendo, e a penetração intersticial, ela começa a ficar prejudicada. Olhando para o antibiótico lipofílico, nós temos aqui, por exemplo, antibióticos como os macrolídeos, que são muito frequentemente prescritos no nosso dia a dia. Eles já vão ter um alto volume inicialmente no paciente que não tem essa instabilidade, não tem essa lesão endotelial, eles vão ter um alto volume de distribuição. Aqui o clearance já é predominantemente hepático, mas é um antibiótico que, obviamente, ele vai servir para tratar as infecções onde o micro-organismo, caracteristicamente, ele está no meio intracelular. Mas aqui, observem, quando eu tenho meu paciente crítico, olha o que acontece em relação ao meu volume de distribuição, à minha penetração intersticial, ou seja, aquilo que nós estamos lendo no paciente estável para prescrever no paciente estável, não vai ser exatamente o que nós vamos fazer num paciente que está com instabilidade, um paciente com sepsis, um paciente com choque circulatório. Ou seja, nós vamos ter que avaliar
aquela dose que nós estamos prescrevendo, será que ela vai conseguir chegar lá, ela sendo hidrofílica ou lipofílica, na concentração que o nosso paciente que há necessidade de ser utilizada para tratar o paciente de forma adequada? Então, eu estou dando um exemplo e aqui eu já venho a mostrar para vocês consequências nocivas de interações medicamentosas que, repito, quando eu falo em evento adverso, além de ter a reação adversa, pode haver a forma inapropriada da prescrição ou aquela dose que ela já está sendo prejudicial, ou seja, uma overdose. E aqui eu tenho a depressão respiratória, depressão do sistema nervoso central, depressão miocárdica, arritmias, delírio, síndrome serotoninérgica, que é uma discussão, principalmente nos últimos 20 anos, vem tendo uma crescente preocupação dentro das unidades de emergência, chegadas de doentes e unidades de terapia intensiva. A síndrome neuroléptica maligna, que apesar de não ter frequente, nós ainda continuamos usando drogas que se aproximam dessa síndrome, e aí tem um fator, assim como a síndrome serotoninérgica, que é a febre como sentinela, que pode, se nós não pensarmos nesses diagnósticos diferenciais, nós podemos pensar, ou vamos pensar de forma equivocada, numa infecção, e olha aí uma abordagem inicial desse paciente sendo feita de uma forma equivocada. Temos as síndromes hipertérmicas, que às vezes elas podem até ser confundidas com sepsis. Eu quero chamar a atenção que hipertermia é disfunção hipotalâmica, ou seja, nós não vamos ver habitualmente um paciente séptico com síndromes hipertérmicas. Temos que procurar. Esse é um efeito, esse é um evento adverso muito perigoso que pode acontecer quando estamos usando uma droga com essas propriedades. A crise convulsiva, que é um capítulo bem preocupante, porque nós usamos regularmente, como eu vou mostrar para vocês, drogas que podem trazer a convulsão no último momento, ou da forma mais grave de apresentação da disfunção neurológica mediada por fármacos. Mas eu chamo a atenção que a presença da convulsão vai ser menos frequente, por exemplo, com o uso de quinolonas ou com cefepima, mas quando eu olho para delírio, nós vamos ter uma maior possibilidade dessas drogas poderem estar sendo responsáveis por esse efeito adverso. A insuficiência renal normotensiva, que nós temos um paciente que ele pode estar desidratado, o paciente está no início de uma instabilidade. Às vezes nós estamos fazendo fármacos, como eu vou mostrar para vocês também, que eles podem trazer uma injúria renal aguda na evolução, se nós não percebermos que algumas associações podem facilitar essa injúria e, posteriormente, o paciente vir a ter uma necrose tubular aguda. A temida acidose metabólica e distúrbios do potássio, eu quero chamar a atenção também que distúrbios eletrolíticos e distúrbios ácido-básicos são muito frequentes nesse cenário que nós estamos discutindo. Aqui eu trago grupos farmacológicos muito preocupantes, em que nós temos que ter muita atenção. Analgésicos, opioides, eu quero dar ênfase ao tramadol. Tá? Entre as drogas neurotóxicas, o tramadol ele é o único opioide que traz esse problema para a gente. Felizmente, no passado, nós tiramos a meperidina do nosso cardápio, por ser também uma droga com comportamento semelhante ao tramadol. Infelizmente, ainda se continua usando o tramadol, tendo outros opioides com potência maior e de melhor qualidade, sem esse evento adverso, esse evento adverso que o tramadol pode dar. Os neurolépticos, haloperidol, felizmente nós estamos cada vez menos usando haloperidóis. Agora, não vamos esquecer que os antipsicóticos atípicos estão entrando na unidade de terapia intensiva e não existe estudos robustos que mostram que essas drogas realmente têm algum papel importante principalmente se tratando, por exemplo, como eu já vejo algumas prescrições em que há para fazer profilaxia de delírio com droga. Isso não existe. Drogas cardiovasculares com ação antiarrítmicas, sedativos, os benzodiazepínicos que foram muito importantes para a gente no passado. Hoje, cada vez menos benzodiazepínicos estão sendo drogas que devam ser utilizadas quando estamos mantendo um paciente em ventilação mecânica. Isso porque depois que nós retiramos esse paciente
da infusão dessas drogas, nós vamos ter as consequências das síndromes de abstinência que pode acontecer com essas drogas. E os temidos anti-inflamatórios não hormonais que devem ser considerados proibitivos em unidade de terapia intensiva. Isso aqui é um artigo de 10 anos atrás, em que mostra, por exemplo, um artigo muito interessante, capitaneado pela doutora Mariana Macedo, em que você vê algumas interações medicamentosas potenciais mais frequentes e que, com certeza, algum de vocês já devem ter visto em prescrições. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, a ciprofloxacina, haloperidol, moxifloxacina, hidrocortisona. Olha aqui o bidazolam, ou seja, nós vemos essas associações e nós temos que pensar: será que eu devo manter essa associação? E principalmente perguntar por que eu estou fazendo essa associação, né? Aqui eu tenho outras interações potenciais frequentes. Esse é um outro artigo muito elegante do grupo da Unicamp, em que eles mostram aqui uma droga que particularmente eu chamo muita atenção, muito perigosa, que é a fenitoína. É um anticonvulsivante não sedativo, que, por ter um mecanismo de ação específico de bloqueio de canal de sódio, quando associado a outros fármacos com o mesmo mecanismo de ação, ou seja, bloqueando o canal de sódio, nós podemos ter consequências como a própria crise convulsiva e, para piorar, nós podemos ter, inclusive, bradiarritmias com alargamento do complexo QRS e morte por assistolia. Neurotoxicidade é um ponto de discussão muito importante. Esse quadro bonito aqui, para vocês terem ideia, isso é uma foto real de sinapse. Nós temos cerca de 4 bilhões de sinapses por milímetro cúbico. E por que o nosso sistema nervoso central ele é tão vulnerável? Justamente porque ele tem uma área de superfície muito alta, aumentando a possibilidade de chegada do fármaco no sistema nervoso central. O conteúdo lipídico neuronal da sua estrutura permite que, obviamente, haja uma maior facilitação na acumulação de substâncias lipofílicas. A demanda metabólica neuronal é alta, e isso pode ser um fator que afete também ou facilite um evento novo de disfunção neuronal. Alto fluxo cerebral que aumenta a possibilidade da efetividade de uma toxina, de um medicamento, numa considerada dose excessiva, poder trazer consequências para a disfunção neurológica. Aqui nós temos também as substâncias químicas interferindo com a neurotransmissão normal. Por quê? Elas podem mimetizar receptores, tá certo? E outro dado importante, e infelizmente isso atingindo principalmente a população geriátrica, após uma injúria tóxica do sistema nervoso central, o complexo de relação interneuronal, dessas conexões, tipicamente elas não começam, elas não ficam como eram antes. Então, nós podemos ter sequelas importantes a curto, a médio prazo, em virtude dessas associações. Isso aqui é uma membrana sináptica mostrando a riqueza de receptores. Então, vocês vejam aqui a ketamina no receptor N-metil-D-aspartato. Vocês vejam que o receptor GABA ele recebe uma quantidade enorme de drogas. Olha aqui o propofol, o etanol, olha a cefepima, entre os beta-lactâmicos, sem dúvida nenhuma. A disfunção neurológica da cefepima ela precisa ser observada, nós temos que monitorar, mas tem um fato positivo, que é se você vê uma alteração neurológica fora do que você estava vendo na evolução do teu doente, basta suspender a droga, que esse fenômeno é irreversível. Aqui nós temos aqui os receptores opioides. Olha já a ketamina aqui, mostrando uma associação no mesmo receptor. Outra coisa, olha só, propofol vindo no receptor GABA, propofol vindo aqui num receptor alfa-2 central. Observem que nós temos também propofol chegando aqui em receptores de glicina. E olha novamente aqui na membrana pré-sináptica, ketamina mais opioides. Então, quando nós estamos falando em neurotransmissão sináptica, quando nós estamos usando drogas de ação do sistema nervoso central, temos que estar atentos a essa riqueza de receptores e cuidado com a dose que nós estamos oferecendo.
Olha aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, neurotoxicidade com tramadol, é algo que já está definido há bastante tempo. Eu estou mostrando aqui antipsicóticos, ou seja, olha o tramadol, olha o antipsicótico. Então, você tem um paciente que você deseja fazer uma profilaxia, algo que não está nada comprovado, pelo contrário, a gente deve evitar como uma profilaxia para delírio, aí o paciente já está tomando um Dramadol. Olha que associação temida que pode estar acontecendo aqui nesse exato momento. Aqui estou mostrando outros grupos aqui de drogas, né? Então vocês vejam que existe um grupo bem extenso, são artigos de revisão. Eu quero chamar a atenção que isso está bem definido, e essas drogas que eu chamo, que eu mostro aqui, são drogas que nós temos que ter muito cuidado, repito, população geriátrica alvo de uma maior possibilidade desses fenômenos. Com relação à cardiotoxicidade, eu tenho aqui, baseado no meu potencial de ação, os nossos antiarrítmicos são drogas arritmogênicas, principalmente quando em associação de drogas. Novamente, aqui a fenitoína, repito, é uma droga que, a princípio, ela deve ser cada vez mais evitada. Nós temos aqui o verapamil, o diltiazem na fase 2 do potencial de ação, aqui na abertura do canal de sódio. No efluxo de potássio, não está aparecendo aqui, porque está esse quadro aqui, mas é a amiodarona. E aqui na fase 4, não usamos muito, mas a digoxina, nossa querida digital, é uma droga que também pode estar fazendo parte de uma interação como drogas inotrópicas. Então, só para lembrar que o sódio, o canal de sódio, está relacionado ao complexo QRS, e o intervalo QT ao potássio. Então, está aqui, canal de sódio, QRS, potássio, intervalo QT. Então, vamos lá para esse cardápio extenso aqui: drogas que bloqueiam o canal de sódio, fenitoína, propafenona. Pacientes que chegam em overdose de cocaína, nós vamos começar a tratar esses pacientes, muito cuidado com isso, nessas associações. Bloqueadores de canais de cálcio, diltiazem, verapamil. Bloqueadores de canais de potássio, haloperidol, amiodarona, desculpa aqui o rosto, risperidona, claritromicina, azitromicina, problemas que nós tivemos com Torsades-de-Pointes durante o período da pandemia com o nosso vírus Covid, e o itraconazol. Então, aqui são drogas que frequentemente estão sendo prescritas nas nossas unidades de terapia intensiva, que podem trazer essa imagem, que é justamente uma ataque ventricular polimórfica, que vai ser característica dessa arritmia. Tá? Esse é um paciente de 70 anos, um amigo meu me mandou esse caso, um paciente cardiopata, já prévio. Aliás, atenção para cardiopatia prévia e uso de macrolídeos, uso de hidroxicloroquina, que foi o problema que nós tivemos no Covid. E olha o que aparece no monitor desse meu paciente, então, do paciente desse amigo que me mandou esse caso. Então, está aqui uma arritmia ventricular aparecendo nesse momento. Os distúrbios eletrolíticos são muito importantes e, sem dúvida nenhuma, eu quero lembrar que 60% do corpo humano de um homem do sexo masculino, ele é de água, da mulher entre 50% e 55%. Então, nós vamos ter a hiponatremia como principal efeito adverso que nós poderemos ter com drogas que estão habitualmente sendo prescritas nas unidades de terapia intensivas. A hipernatremia em idosos, atenção com os diuréticos, a furosemida no paciente euvolêmico e hipovolêmico é uma conduta proibitiva, porque esses pacientes eles vão estar sujeitos à hipernatremia, que é um dos eventos adversos mais temidos nessa faixa etária. Nós temos a hipocalemia, a hipercalemia, e aqui entra associações que são muito frequentemente prescritas e que devem ser monitoradas, que seriam os inibidores de enzima de conversão, os bloqueadores de angiotensina e os bloqueadores mineralocorticoides. Tá? Distúrbios ácido-básicos está aqui, com a elevação do anion gap. Olha aqui, o propofol é raro, mas nós temos que monitorar a infusão de propofol. Ele é dose tóxica dependente, habitualmente acima de 80 microgramas em infusão. Nós temos aqui a linezolida, que é uma droga que também está cada vez mais sendo prescritas. Com o anion gap normal, olha só, novamente, os inibidores da enzima de conversão presentes nesse momento. E a alcalose metabólica, olha os diuréticos
tanto de alça como os tiazídicos, mas principalmente os diuréticos de alça, que nós usamos mais frequentemente. Então, a nefrotoxicidade ela vem justamente em drogas que estão agindo nesses 3 níveis, como eu mostrei para vocês, e aqui eu tenho a nossa injúria renal normotensiva, em que você usa, por exemplo, inibidor de enzima de conversão ou o inibidor de angiotensina, você bloqueia e diminui a possibilidade de vasoconstricção de arteriura eferente, e aqui você está mantendo a vasodilatação. Com isso, você tem, então, a queda da taxa de filtração glomerular. Então, tá aí, esse é um exemplo, isso é uma revisão muito interessante que até hoje tem muito valor para a gente, como no que diz respeito ao monitoramento desses pacientes. E os anti-inflamatórios não hormonais, que eu continuo e venho falando já há vários anos, até que me prove o contrário, o anti-inflamatório não hormonal não é uma droga que deve ser utilizada em pacientes, não só na unidade de terapia intensiva, mas também em enfermarias, em virtude do grande número de pessoas de faixa etária mais avançada, que com certeza vão estar mais expostas em associação com essas drogas que eu estou mostrando para vocês. Para terminar, eu só quero mostrar para vocês esse caso clínico aqui, que nós recebemos há muitos anos atrás no CREMEG, que mostra como que é perigoso, né, a associação medicamentosa. Essa paciente de 70 anos, ela fez, eu vou já resumir, porque eu fui o responsável pela avaliação desse caso. Essa paciente de 70 anos, ela estava num bairro do Rio de Janeiro, ela sofreu uma queda, descendo de um ônibus, fez uma fratura estável da coluna, e ela estava no hospital, mas por ela ter um convênio, ela resolveu ir para o outro hospital que a família já conhecia. Nesse outro hospital, foi feito tramadol inicialmente, e ela fazia uso regular de primidona. Só para lembrar, primidona, o metabólito da primidona é barbitúrico, é fenobarbital. Não havendo a melhora da dor, na manhã do dia seguinte, essa paciente ela teve a dose do tramadol aumentada e foi associado o clonazepam. Essa paciente evolui com distensão abdominal, insuficiência respiratória, e foi encaminhada ao centro de tratamento intensivo no dia 14 de fevereiro, ou seja, 2 dias depois de uma fratura estável dentro de uma unidade de emergência que foi, obviamente, depois foi transferida para outro hospital. Nesse mesmo dia, o neurologista passou visita, sendo chamado pela família, e ele atribuiu a associação dos medicamentos citados à evolução desfavorável da paciente na emergência. Essa paciente foi até o dia 24 de março com insuficiência respiratória aguda, depressão respiratória e fez parada cardiorrespiratória. Então, isso aqui é um evento real para mostrar para vocês que cenários clínicos com essas drogas que eu estou citando para vocês é muito perigoso, a gente tem que estar sempre atento. Cabe a mim também só lembrar de estratégias de prevenção. Essa é a melhor frase que eu sempre trago da Organização Mundial de Saúde, mostrando que a presença do farmacêutico, a tecnologia que cada vez mais está mais próximos da gente, nas unidades de terapia intensiva. Galino vai discutir, vai ser o próximo a bater esse papo sobre isso. E, é claro, o tratamento, a abordagem multidisciplinar, ou seja, o nosso farmacêutico ele tem que estar na beira do leito, com a gente na unidade de terapia intensiva, junto com o enfermeiro, porque é dessa maneira que um vai alertar o outro esse problema frequente, como eu mostrei para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Gerson, pela aula, excelente aula aí. Parabéns. Bem esclarecedora, passando todos os tópicos aí, desde neuro, cardio, disfunção renal, nas interações medicamentosas aí. E agora, dando continuidade, chamar o Dr. Marcos Galindo, médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital HM Magalhães, diarista no Hospital Santa Joana, de Recife, e no Real Hospital Português, editor-chefe da série Clínicas de Medicina Intensiva da AMIB. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Então, a gente vai discutir um pouquinho Doutor, agora. estamos te ouvindo, porém não estamos vendo sua apresentação em modo apresentador. Vou interromper o senhor compartilhar novamente, tá? Tá. Seleciona a sua tela.
Apareceu agora? Ainda não. E Agora sim. agora? Agora sim. Ok. Então, a gente ficou aqui de discutir um pouquinho sobre como a tecnologia poderia, ajudar a gente a detectar um pouco mais fácil interações medicamentosas, graves, como o Gerson estava falando. E aí o roteirinho que eu fiz foi lembrar um pouco dessas interações medicamentosas que ocorrem nas UTIs do mundo inteiro. E aí eu trouxe, inclusive, um artigo que o Gerson mostrou também, né, nas UTIs brasileiras, falar um pouco de sistemas de apoio à decisão clínica, quais são os benefícios e desafios para a implementação desses sistemas, como a inteligência artificial, que está chegando com tudo agora, pode ajudar a gente, né, na identificação dessas interações, como a integração cada vez maior de sistemas com grandes bancos de dados e dos prontuários e resultados de exames laboratoriais, ou seja, de acesso a todos os dados do paciente também poderia ajudar, né, na identificação e sinalização. E a gente não pode esquecer que, no final das contas, a gente precisa manter julgamento clínico depois de receber todos os alertas. Então, como o Gerson mostrou, a gente tem alguns artigos aqui do Brasil que mostram que interações medicamentosas são bastante frequentes, né? Então, esse artigo que foi publicado aí em uma revista de enfermagem em 2013 mostra que, olhando uma prescrição dos pacientes na UTI, nas primeiras 24 horas e nas primeiras 120 horas, vocês podem ver que a presença de interações medicamentosas, que estão na tabela 2, graves e moderadas, foi muito frequente. Então, consideradas graves, aí cerca de 35, 36% dos pacientes tinham esse tipo de interação que era importante. E aí, quando a gente vai ver na tabela 3 aí no lado direito, as interações que são mais frequentes, vejam que a mais frequente é a associação fentanil com midazolam, né? Mas há algumas interações que às vezes a gente não está muito atento, né? Como o inibidor de ECA com potássio, como o Gerson já falou, né? Amiodarona com fentanil, haloperidol com tramadol. Então, tem algumas interações que nem sempre a gente está atento aos riscos. Esse outro estudo, o Gerson também já mostrou, um estudo que foi publicado na antiga RBTI, agora tem um nome mais moderno, né? Mas foi publicado um estudo mostrando os eventos adversos, né, por interações medicamentosas potenciais, com foco nos antimicrobianos, e aí foi aquele dado que o Gerson mostrou, né? Então, 25% dos medicamentos prescritos eram antimicrobianos, sendo meropenem, vancomicina e ceftriaxona os mais comuns, e a média de interações medicamentosas por paciente foi de 2,6, né, interações por paciente. E aí, como o Gerson mostrou, né, fluconazol com omeprazol, amsulbactam com omeprazol, moxifloxacina com hidrocortisona, cipro com fentanil, cipro com haloperidol, fluconazol e amiodarona, são interações que foram consideradas, pelo menos moderadas a importantes e que podem trazer riscos que nem sempre a gente está atento. E aí, como é que os sistemas de apoio à decisão clínica poderiam ajudar na detecção? Então, acho que muitas pessoas trabalham já com sistema de prescrição eletrônica, e aí tem vários modelos no Brasil, né? Eu trabalho aqui em Recife com dois, o Medivil e o MV, e esses sistemas eles já são capazes de alertar, né, no momento da prescrição se foi identificada alguma interação importante, né? E aí, normalmente, o alerta diz que foi detectada uma interação e que essa interação é leve, moderada ou grave, que um anula o efeito do outro, ou um potencializa o efeito do outro. Então,
isso já é uma coisa que está começando a chegar na rotina da gente. Mas existem também sistemas que podem ser pagos, né? Ou que podem dar acesso até no nosso celular, como é o caso do Micomedics, né? Um sistema de interação medicamentosa que você pode comprar. E tem esse sistema aqui que também é bem comum, bem conhecido, que é o LexiComp, que fica situado no UpToDate. E eu entrei ontem nele, ele é gratuito, né? Então, o endereço eletrônico é esse que eu coloquei aí na tela, e você vai colocando aqui à esquerda o nome da droga, e aí no final que você colocou as drogas que você quer analisar, você pede para analisar, e aí, por exemplo, a associação de fenitoína com amitriptilina, ele encontrou uma associação significativa, ele pede para a gente monitorizar a terapia. Então, o alerta que ele dá é esse X, que seria evitar a combinação, o D, que seria considerar modificação da terapia, o C, que é o caso dessa associação que eu pesquisei, é monitorar a terapia, o B, que seria nenhuma ação necessária, e o A é desconhecido. E aí, quando você clica em cima desse C aí, né, ele vai detalhar o que é que pode acontecer. Então, ele vai dizer para a gente que a associação dessas duas drogas pode provocar isso, aquilo, outro, então ele detalha a interação. Então, eu achei bem interessante, até porque, pelo menos, o acesso foi gratuito. O próprio Conselho Federal de Medicina está preocupado com isso, e agora no final de 2024, o CFM tem um sistema de prescrição, né, que foi lançado inclusive no COVID, né, por conta da prescrição que pode ser encaminhada por e-mail, por WhatsApp, né, então com o QR Code, e aí a prescrição do CFM ganhou um sistema de sinalização de interações farmacológicas importantes, né, então isso é uma coisa necessária, isso é uma coisa que é uma preocupação cada vez maior, mesmo fora dos ambientes de UTI, né? Então, é interessante que as pessoas comecem a se preocupar com isso e que os sistemas comecem a ser desenvolvidos para realmente lançar alertas. E aí, quais são os benefícios e desafios da implementação? O benefício é óbvio, né? A gente, tendo um alerta, né, durante a prescrição, a gente vai pensar se realmente aquela associação é necessária, se ela é adequada, se eu preciso fazer algum ajuste de dose, se eu posso escolher uma outra droga. Isso é inquestionável, né? E aí, por exemplo, aqui dois estudos que eu trouxe, um publicado no Lancet 2024, que avaliou justamente o efeito, né, de um alerta, né, um sistema de suporte à decisão clínica baseado em alertas, né, na UTI, que era focado, na verdade, nas medicações de alto risco, nas interações que fossem de alto risco. E aí, o que é que os autores encontraram, né, foi em UTIs dos Países Baixos, né, pessoas acima de 18 anos, e o que é que eles encontraram de achados é que havia um total de cerca de 10 mil pacientes, quase todos foram incluídos, e o grupo que recebeu essa intervenção de alertas para interações apenas graves, né, apenas consideradas graves, ou seja, interações leves ou moderadas não existia alerta, então, só para os alertas de interações graves, né, houve uma média aí, né, de 26,2 combinações que foram prescritas de alto risco, comparadas com 35,6 no grupo que não recebeu alertas, mostrando uma redução aí de 12% no risco de interações graves, né, com a colocação dos alertas. Então, foi um estudo que mostrou que os alertas no contexto de UTI reduziram significativamente, né, as combinações de drogas de alto risco, e aí sugerem que isso pode ser uma estratégia que também até pode ser útil em outros ambientes. Esse foi um outro estudo publicado em 2023, que também queria verificar se um sistema de alerta, né, de interação de drogas, né, poderia ser útil, mas na verdade queria ver também qual era a taxa o percentual em que as pessoas ignoravam os alertas, né? Então, foi um estudo cross-seccional, né? Então, ele foi aplicado em uma UTI geral, né, de ensino, e também aí com cerca de 9 mil interações potenciais, né, que foram analisadas.
As taxas de aceitação, né, desses alertas foram de 81%, mais ou menos, enquanto que a taxa em que as pessoas ignoraram os alertas foi de 2,5%. Então, nesse estudo, pelo menos, a forma em que os alertas foram colocados foram aceitas pela maioria dos prescritores, com a recusa aí com a questão de ignorar o alerta apenas em 2,5%. Então, na verdade, o desafio, né, desse sistema de alertas é exatamente esse, é que o sistema de alerta não seja uma coisa que dificulte a prescrição, nem que gere alertas frequentes e alertas que cansem, né, a pessoa, que acabem atrapalhando, mas que os alertas sejam realmente eficientes. Então, essa taxa em que as pessoas ignoram o alerta se refere à proporção dos alertas que foram desconsiderados ou anulados pelo médico, que então prossegue com a prescrição. E as razões mais frequentes para isso são justamente sobrecarga de alertas. Então, se toda interação for alertada, às vezes as pessoas se cansam, é como acontece com a fadiga de alarmes, né, na UTI, a gente acaba não prestando atenção nos alertas. Algumas pessoas consideram que a experiência clínica, né, ou sua vivência são suficientes, né, isso é uma certa arrogância, né, do profissional, então ele ignora o alerta por esse motivo. Mas também pode acontecer um problema de falta de personalização desses alertas. Então, um alerta que funciona bem numa UTI, por exemplo, pode não funcionar bem numa enfermaria ou numa emergência e vice-versa. Então, na verdade, a gente precisa evoluir para que esses alertas funcionem bem em qualquer setor, ou eles sejam customizados para o setor em que a prescrição está sendo feita. Quais são os efeitos na segurança do paciente quando essa taxa em que as pessoas ignoram o alerta é alta? É que o alerta não funciona para o que foi proposto, né? Então, continua expondo os pacientes a risco de interações perigosas. E aí, como é que a inteligência artificial e a integração do sistema de banco de dados poderia dar um upgrade ainda nessa questão dos alertas, né? Então, tem um artigo que eu encontrei de 2023 que fala justamente do uso da inteligência artificial no campo da farmácia prática, uma revisão de literatura, e ele fala em todos os aspectos ligados ao farmacêutico, né, no hospital, e lá tem um trecho que fala sobre as interações medicamentosas, vale a pena vocês depois procurarem para dar uma lida, mas eu resolvi perguntar à própria inteligência artificial, no caso, eu usei o Copilot, né, da Microsoft, e eu perguntei a ele, né, como é que a inteligência artificial poderia ajudar a reduzir os riscos de interações medicamentosas na UTI. E a resposta foi essa aí, né? Então, eles, através do sistema de alerta em tempo real, que a gente acabou de discutir, né, a IA pode ser utilizada em prescrições eletrônicas para identificar interações medicamentosas antes da administração, analisando inclusive os históricos médicos, as dosagens e enviando alertas aos profissionais de saúde. Então, se o sistema tem acesso ao histórico médico, ao resultado do exame laboratorial, e a prescrição em si, né, a resposta pode ser mais eficiente através do monitoramento contínuo dos pacientes. Então, algoritmos de IA podem monitorar os sinais vitais e resultados de laboratório, né, e aí detectar padrões que indicam reações adversas, né, ou seja, o doente está piorando a função renal, o paciente está piorando a plaquetopenia, está alargando o INR, está subindo transaminases. A própria inteligência artificial conectada ao prontuário do paciente poderia perceber alguma coisa que a equipe de saúde não percebeu, e já acionar um alarme de que alguma droga que tivesse prescrita, né, poderia, a partir de agora, diante da mudança do status clínico do paciente, dos exames laboratoriais, a partir de agora, essa droga poderia ter riscos maiores, né, e até riscos de interações que não existiam antes. Também no apoio à tomada de decisão médica, né, através de análise de grandes bancos de dados, pode sugerir ajustes nas dosagens ou alternativas terapêuticas com base em fatores como função renal e condições dos pacientes. Prevenção de erros de medicação, né, eles podem verificar se há conexão entre alergias, né, relatadas, se há conexão à informação, por exemplo, de que houve algum evento adverso anterior com determinada droga, e aí minimizando os riscos para os pacientes, e também pode participar, pode ser importante na pesquisa
e na elaboração e descoberta de novos protocolos, né? Então, a IA pode ser aplicada, inclusive, em estudos clínicos, analisando grandes bancos de dados para desenvolver tratamentos mais eficazes e seguros. Então, eu achei uma resposta bem coerente, eu trouxe para vocês, porque eu perguntei exatamente isso ao Copilot, foi isso que ele me respondeu. Para finalizar, um exemplo aqui de uso de integração de banco de dados, né? Foi esse artigo aqui publicado também no Jornal Britânico de Farmacologia Clínica. Ele não é novo, é de 2009, mas eu achei bem interessante porque os autores mostram um sistema atuando, analisando vários pontos diferentes do paciente. Então, aqui vocês podem ver na tabela que está em cinza, que o prescritor vai tentar prescrever alguma coisa, mas o sistema está avaliando, por exemplo, aqui qual é o peso do paciente, como é que está o resultado de alguns exames laboratoriais, por exemplo, como é que está o INR, hemoglobina, se o paciente está gestante ou não, quais são as alergias, como é que está a contagem de plaqueta, o TTPA, como é que está o hematócrito, se o paciente está recebendo heparina venosa ou não. Então, aí, nas setinhas vocês podem ver, né? Ele está ali analisando o peso, dose de heparina, resultado de exames laboratoriais, né? Está tudo aparecendo ali na tela. E aí ele já vai lançar um alerta para você do que ele está encontrando. Ó, tem um nível de plaqueta que está baixo, tá? Então, pare, considere parar a heparina, né? O uso da heparina, porque tem uma queda maior que 50%, ou se tiver abaixo de 100 mil. E aí, por exemplo, ele pode fazer uma consideração sobre o peso, né? Ó, você faz alguns dias que não pesa o paciente, né? Tem que revisar o peso do paciente. Só faz 72 horas que você não pesa. Em relação aos exames laboratoriais, né? Então, ó, tem informações que poderiam ajudar, né? Então, estão faltando. Quais são os exames? Como eram os exames do paciente antes, né, desse evento atual? E se você fornecer essa informação, ele consegue pensar melhor. E ele pode, nessa última linha, nessa última setinha amarela, ele está sugerindo o ajuste de dose baseado no peso. Então, esse é um exemplo de como a gente poderia evoluir em sistemas de ajuste, né, de prescrição e de alertas, para que a gente tenha uma prescrição cada vez mais segura. O desafio nisso aí é fazer um sistema que não atrapalhe uma prescrição de um ambiente de UTI, que a gente sabe que é corrido, e que a gente é interrompido frequentemente, né? E isso é uma causa de erro, inclusive, e que os sistemas nem sempre são organizados para facilitar a prescrição. Às vezes a gente tem aí sistemas que os medicamentos podem aparecer em unidade, em miligrama, em ml, né? E aí são sistemas que acabam facilitando o erro. Então, acho que o grande desafio é que a evolução desses sistemas para um sistema que vá minimizando os erros e que seja fácil, que seja amigável o suficiente para não atrapalhar a vida de quem está prescrevendo. E a última palavrinha é que, apesar de todos esses sistemas poderem dar alertas para a gente, quem define no final é o prescritor, né? A gente tem que utilizar nosso bom senso, nosso julgamento clínico, a gente tem que discutir algumas coisas na visita multiprofissional, por exemplo, discutir com o farmacêutico clínico, e aí a gente vê se realmente não precisa fazer algum ajuste fora do recomendado pelos alertas, ou se aquele alerta a gente vai valorizar ou não. Então, no final das contas, é o julgamento clínico que a gente deve levar para poder tomar a decisão final. Era isso, gente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos, pela aula. Inteligência artificial hoje é quase que inevitável, né, no nosso ambiente de UTI, todo lugar, né? E dando sequência aqui a nosso amigo no ar sobre as interações medicamentosas, eu vou convidar o doutor Huang Horn, que é doutor em pediatria, mestre em farmacologia, especialista em medicina intensiva pediátrica, nutrição clínica parenteral e enteral e toxicologia clínica, e preceptor da residência médica em pediatria no Hospital Municipal de Tatuapé. Boa noite, doutor Huang. Tá escutando a gente? Opa, oi, boa noite. Boa noite, pessoal. É que eu tô tendo problema, é um computador novo, e aí realmente eu não vou poder ver eu acho que eu não vou poder compartilhar minhas aulas, vou pedir pro professor Galindo, né, compartilhar
compartilhar para mim, tá? Realmente acho que não tem jeito. Ele não está conseguindo compartilhar. Não está conseguindo abrir a tela. Eu coloco aqui, Juan. Tá ok. Tá. Pronto. Tá ok? Ok, muito obrigado. Primeiramente, né, eu me sinto honrado assim de participar desse evento, dessa Amib do Ar. Então, realmente assim é bastante gratificante ver assim a apresentação, né, dos grandes professores aí, o professor Gerson, né, grande professor em farmacologia, já deu uma aula bastante brilhantíssima, né? E o professor Marcos Galino também. Então, na verdade, cabe a mim discutir assim a importância de integração médicos, enfermeiros, farmacêuticos, né, na gestão das interações medicamentosas. Eu gostaria de esclarecer assim, é que eu faço o gerenciamento de risco hospitalar, dentro dos quais é a farmacovigilância, né, junto com a Anvisa, desde 2002. Tá? Então, realmente, assim, digamos que teria até bastante relatos, né, casos, assim, para apresentar aqui. E o importante é que, como o professor Gerson já falou no começo, a gente tem que trabalhar numa equipe, porque o Hipócrates falava da iatrogenia, né? Iatros, médico, gen de gerar e ia doença, doença gerada por médico, né? Naquela época, o que tinha era o médico só que visitava doente nas suas casas. Hoje é o contrário. Hoje nós temos hospitais em que os pacientes vêm ao nosso serviço, a um hospital e que é constituído por funcionários, não só médicos, né? Tem enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e até a senhora da limpeza também estaria englobada, né, dentro, assim como pessoal administrativo, dentro do hospital. E se cada um deles não tomarem assim certos cuidados com relação à sua atuação profissional, né, pode acarretar iatrogenia, tá? Então, eu só queria abrir esse parênteses, porque imagine uma mulher que faz, quer dizer, a mulher da limpeza, por exemplo, né? Ela esquece de colocar um aviso de que o chão está escorregadio no corredor. E aí, o que acontece? Aí chega uma pessoa que torceu o pé, e aí ele cai, escorrega, cai, e aí, além da torção, ele acaba fraturando essa perna. Então, na verdade, ocorreu uma iatrogenia que não foi causada por médico, mas por serviço, né? Quer dizer, adquiriu dentro de um serviço hospitalar. Por isso que hoje em dia a iatrogenia é mais ampla, mais ampla. Bom, outra coisa, eu pensei que iria ter, assim, a nossa farmacêutica, né, teve problema, então, queria só lembrar, assim, um assunto com relação à farmacologia, né, porque a importância do farmacêutico é fundamental nas nossas UTIs. Eu acredito que não seja só nas nossas UTIs, no controle, né, das medicações prescritas, porque realmente hoje em dia existem muitos produtos, muitos dos medicamentos são lançados e as interações medicamentosas são múltiplas e a gente desconhece. E muitas vezes a gente nem imagina. Né? E como o Dr. Marcos Galino falou, muitas vezes, mesmo tendo serviços que fazem alerta, às vezes não é considerada. Então, eu vou discutir mais dessa parte, porque ainda mais eu acredito que a farmacoterapia é o que fez diferença, realmente é o que garantiu a maior a sobrevida do não só ser humano, né, como seres vivos, né, na face da Terra. Porque nós usamos antimicrobianos, né, por exemplo, né, que trata de doenças fatais, né, que eram fatais. Hoje, os antimicrobianos salvam, né, pacientes infectados e assim como engorda, né, o gado, o frango e tudo mais, tá? Então, a farmacologia é muito importante e eu acho que cada profissional deve conhecer a farmacologia dos medicamentos que mais prescreve e que usa.
Por quê? Porque nós aprendemos o que nós praticamos, na verdade, só atuamos usando, conhecendo mais a farmacodinâmica, ou seja, o que que esse medicamento vai fazer no paciente? Ah, é para controlar a febre ou é para tirar dor, né, para baixar a pressão. Mas a gente esquece a farmacocinética, né? Como que ela é absorvida, como que ela é distribuída, como ela é metabolizada, e excretada, né? Ou para chegar no seu local, sítio de ação, antes de ser excretada. Então, isso precisaria, na verdade, ser conhecida, porque esse, entre a farmacocinética para a farmacodinâmica, é importante ali, é o caminho onde a gente age, onde atua a interação medicamentosa. Né? Então, nesse processo, várias medicações que vai acarretar essas interações medicamentosas. Então, aqui nós temos a prescrição médica e os riscos de interações medicamentosas. Podemos fazer uma correlação, né, segundo a teoria do queijo suíço, né, adaptado do Reason em 2000, em que a primeira etapa é o médico prescrevendo. Então, como eu falei, ele teria que conhecer muito bem a farmacocinética, né, e a farmacodinâmica das medicações que ele prescreve, certo? E aí a enfermeira, né, ele vai conferir essa lista para ir solicitar, né, a medicação na farmácia, tá? Então, pode passar, por favor, dá um clique, é isso. Aqui, então, na etapa, o médico, se ele não checar as interações ou o que pode estar acontecendo, assim, de interações perigosas, né, que pode acarretar evento adverso, aí passa para a segunda etapa, né? Que é a enfermagem, que ela tem que checar quantos medicamentos são, preparar as coisas para ir buscar na farmácia, que é a terceira etapa, né? E aí, nessa terceira etapa, se a farmacêutica não visualizar possíveis interações medicamentosas perigosas, o que que acontece? Aí volta para a enfermagem, né? E aí a enfermagem, na hora da aplicação, não percebe, não observa alterações, né, no paciente, né, ou quer dizer, dos medicamentos que pode acarretar alteração no paciente, olha o que que acontece, né? Aí vai dar, pode clicar, seguinte, aí nós vamos ter um agravo, né, um evento adverso consequente a um possível, né, no nosso caso aí, uma interação medicamentosa, possivelmente até muitas vezes pode ser fatal. Né? Então, isso realmente, por isso que precisa participação, olha, médico, enfermagem, a farmacêutica, né? E a enfermagem tem que ver a velocidade de administração, a diluição, tudo isso, como o professor Gerson falou. Então, é importante estarem afinados, né, trabalhando em equipe, certo? Bom, e aqui a gente vê, né? Isso é muito comum em várias UTI que a gente visita, né? Será que está precisando de todas essas medicações, né? Isso é importante, tá? Será que alguém ficou verificando se tem interações medicamentosas, né? Então, bom, seguindo, um- quanto maior a gente sabe que quanto maior o número de medicamentos, né, maiores serão os riscos de interações medicamentosas, tá? Então, realmente, assim, quando puder prescrever aquilo que é necessário, seria o ideal, tá? Evitaria interações medicamentosas, as reações que seriam perigosas para os pacientes, certo? Bom. Seguindo, a gente vê também, nesse caso, né, que isso a gente vê em todos os lugares, né? Então, paciente em pós-operatório abdominal, porque nesse caso aqui, com instabilidade hemodinâmica, em ventilação pulmonar mecânica e recebendo sedativos, analgésicos, drogas vasoativas, antimicrobianos e até nutrição parenteral. Gente, que vocês acham, né? Aqui bem típico. Olha a torneirinha com quantas medicações, né? Vocês acham que isso assim não estaria ocorrendo algum possível interações medicamentosas, né? Como é que fica? Aí tem sempre aquela justificativa. Olha, mas as vias são separadas, né? E realmente tem uma distância de até no máximo 5 ou 8 centímetros, alguns aí, a média é 5 centímetros só,
né? Mas isso muitas vezes não está tão locada e aí ocorre a mistura antes que seja distribuído ao organismo. Então, imagine NPP ali, a nutrição parenteral ali, e você está dando drogas vasoativas atrás. Né? Os sedativos, analgésicos, sedativos, será que não estariam ligados a essa NPP? Não estariam, assim, perdendo a sua eficácia? E o que diria dos antimicrobianos, né? E as drogas vasoativas, certo? Então, é realmente assim, tudo isso tem que ter participação da enfermagem e dos colegas médicos, e o ideal é que a farmacêutica também passa e checa, né, as interações medicamentosas que estão sendo infundidas. Vamos separar, vamos pausar, né, ou colocar em vias realmente separadas, né, para administrar, para evitar a interação medicamentosa, ou seja, na inativação, já no processo ainda de infusão dos medicamentos, né, antes que seja, antes que a gente pensa na distribuição, digamos assim, para os tecidos alvos, certo? Bom, seguindo, aí. Esse aqui é um exemplo que eu gosto de fazer, adaptado do Medscape, né, de 5 anos atrás. Um adolescente de 16 anos recebeu alta depois de ter ficado 3 meses internado na UTI por apresentar TCE grave com politraumatismo do acidente automobilístico, né? Havia apresentado crise convulsiva durante a internação na UTI, sendo tratado com fenitoína, certo? Tá? E aí, um pouquinho antes da alta, né, por apresentar cefaleias frequentes, e o pessoal achou melhor prescrever paracetamol na alta hospitalar. E aí foi para casa e, por apresentar inapetência e ficando cada vez mais histérico, retornou ao hospital, né? E aí, na internação, foi visto que realmente assim, o paciente estava um canarinho, né? Com icterícia, as pupilas, né? Quer dizer, as conjuntivas, né? Bem amareladas, a pele, tudo assim, bem amarelado mesmo, né? Então, ou seja, o paciente está ictérico e as enzimas hepáticas estavam todas alteradas, né? E aí, o que pode estar acontecendo? Eu estou falando essa situação, ela é muito comum de ocorrer, certo? O paciente traumatizado, com TCE, aí teve convulsão, aí a gente realmente prescreve fenitoína, vai para casa mesmo, né? E agora, por causa de dor, o paracetamol, ela é a primeira, né? Muito prescrita, então a gente tem que tomar muito cuidado e orientar isso, né? O que acontece? A fenitoína, ele estimula, né? Ele aumenta a metabolização do paracetamol, né? E isso leva a maior liberação de metabólitos, né, do paracetamol, tá? Que é bem, que é bem tóxico, certo? E aí, quando suspendeu o paracetamol, aí teve a melhora, né, do quadro clínico e normalização dos exames laboratoriais. Ah, então, é um caso típico. Uma coisa que eu queria enfatizar aqui, agora, né, com relação às vias de acesso central, porque eu acho que vias de acesso central é o que está comprometendo muito com relação à infusão de drogas, a interações medicamentosas, já inativando durante a sua, ou diminuindo a eficácia durante a sua infusão, né? Eu fiquei fascinado com o PIC, né, que é o cateter central de inserção periférica. Nossa, é fabulosa, né? Eu realmente assim adorei, adoro. Mas a gente tem que tomar certos cuidados. Seguinte, então, aí a gente sempre geralmente tem uma, duas vias, certo? E aí a gente fica pensando, nossa, não tem problema, né? Vai ser difícil ter problema de ligação, né? De um medicamento com outro, de interação entre eles, sabe, de reduzir a eficácia ou criar eventos adversos, certo? Tá? Mas é o seguinte que eu vejo nesse produto aí de pique, que hoje em dia, né, tem via separada, e realmente ele vai ter duplo lumen, só que a saída é comum, né? A ponta lá é comum, então ele sai tudo junto, então mistura ali tudo junto.
tá? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Muitas vezes a gente não reconhece isso e pode ser que seja fundamental saber que possa estar havendo essas ligações com perda de eficácia do produto, certo? Tá? Então, isso eu acho que assim, a gente tem que ficar de olho, porque hoje em dia, ainda mais, por exemplo, o professor Gerson também lembrou do uso de Propofol, né? O Propofol é bastante é um lipídio, né? E hoje em dia muitos estão prescrevendo uso contínuo, tá? Então isso também tem o risco de fazer essas ligações, né, medicamentosas, essas interações. Então, o ideal é fazer infusões separadas. Eu acho que daria para fazer um ótimo trabalho. Aquele trabalho lá que o professor Galindo mostrou, né, do pessoal que foi publicado, né, da revista de enfermagem, né, mostrou que tem da interação com dieta enteral, mas raros trabalhos têm a respeito do dieta parenteral. Eu acho que seria interessante fazer esse trabalho. Bom, pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado, Huang, pela aula, bem esclarecedora também. Eu vou abrir aqui para nós, para a gente começar a debater. Eu queria só direcionar aqui uma pergunta, o pessoal fez no chat aqui para a gente. Acho que vai pro Gerson, que Dr. Gerson veio na primeira aula. É a seguinte: como identificar se o sintoma do paciente é em vigência de uma interação ou do quadro clínico do paciente? Nós da farmácia temos dificuldades em identificar qual dos dois causa delírio ou sonolência no paciente, por exemplo. Essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque realmente o delírio é um problema que nós temos na unidade de terapia intensiva. E quando a gente monta um quadro de quais das etiologias, o que pode estar acontecendo com esse doente para ter delírio, nós temos que juntar o quebra-cabeça, né? Porque o doente ele chega numa unidade de terapia intensiva sem delírio. Ponto. Agora, esse paciente que chegou na unidade de terapia intensiva, ele tem fatores que vão aumentar a possibilidade dele ter delírio? Essa é a segunda pergunta que nós temos que fazer. É o paciente de idade? É o paciente que já usa drogas? É o paciente que deixa de ficar, que num determinado momento ele está fora de alguma droga em que ela pode ser responsável pelo início do delírio? O exemplo mais óbvio que nós temos é o benzodiazepínico. Falei lá atrás, benzodiazepínico hoje é uma droga que ela tende a não ser mais utilizada na terapia intensiva. Então, o que acontece? O paciente ele fez delírio na unidade de terapia intensiva, ele tem a comorbidade, ele tem alguma justificativa. Na prescrição, nós temos essa associação de possibilidades. Por exemplo, quinolona, né? Não se prescreve ciprofloxacina para idoso. O paciente não precisa ter nenhum outro fator. Se ele está usando ciprofloxacina ou moxifloxacina, ele é um paciente que pode vir a ter delírio. Agora, foi mostrado no quadro, eu mostrei, o Galindo também mostrou, a associação. Nós não fazemos mais associação ou não devemos fazer melhor, associação opioide-benzodiazepínico. Eu mostrei para vocês os receptores. Então, quando você está usando o opioide mais o benzodiazepínico, vamos lembrar que eles trabalham em receptores diferentes. E aí você vem mais ou menos, mais uma vez, considerando esse paciente ele tem maior probabilidade. Um ponto importantíssimo já é algum paciente que já tem algum grau de disfunção cognitiva, que ele já entra na unidade de terapia intensiva com algum grau de disfunção cognitiva. Isso é um fator muito importante, e não há nada que possa fazer. Aliás, existe sim, né? A família para esses pacientes, presente junto com ele, com todos aqueles transtornos que ele vive dentro daquela unidade de terapia intensiva, sem saber que é dia, sem noite, é aquela unidade que está cheia de apito, ele não conhece as pessoas que estão em volta dele.
Então, profilaxia, ou seja, primeiro, o que esse doente está usando que possa explicar uma associação nociva pela comorbidade, pela faixa etária e algum medicamento que ele está utilizando. O Wang também enfatizou, isso é muito importante, associou medicamento. Será que esse paciente precisa desses medicamentos que ele realmente está usando na terapia intensiva? Então, é o doente que tem que ter uma visão especial. É o paciente idoso frágil. Esse é o grande vulnerável para as interações nocivas que nós falamos aqui. Gerson, eu queria complementar o que você estava falando com um caso que a gente teve recentemente aqui em Recife, que foi uma jovem que tinha distúrbio psiquiátrico e mudou de psiquiatra e, consequentemente, houve uma prescrição diferente, né? Então, ele modificou, ele colocou 3 drogas que ela não usava e iniciou já com a dose de carbonato de lítio 300 miligramas de 8 em 8 horas. Essa paciente chega na emergência tempos depois com crises convulsivas. Entrou na UTI por crise convulsiva e a neurologia foi naquela investigação habitual, né? Tomografia, ressonância, controle das crises convulsivas, medicar para crise. E aí, quando eu cheguei lá no dia seguinte, que falaram que tinha havido essa mudança de prescrição, que ela estava tomando lítio de 8 em 8 horas, foi a primeira coisa que eu disse, isso é o lítio. E aí a gente dosou o lítio, estava elevado, ela foi para diálise de urgência e ficou boa, tá? Então, esse é um exemplo, né? Então, a gente verificar o que é que o doente estava usando, né, de medicação antes da internação na UTI pode dar uma pista e verificar o que foi introduzido recentemente por nós mesmos, né? Então, se o doente não estava em delírio, abre uma agitação psicomotora, a gente vê o que é que a gente prescreveu recentemente, se não pode ser a causa, né? Tá correto. Dando sequência aqui, tem várias perguntas aqui no chat. Tem uma, Huang, que eu acho que é uma dúvida aí direcionada por conta do pique. Tá perguntando assim: o pique, por estar em posição central, em veia de alto fluxo de sangue, não anula as interações medicamentosas que saem em paralelo nessa via? Ah, bom, na verdade, realmente esse alto fluxo ele ajuda a distribuir. O problema é que depende do volume. Eu estou falando assim, se for tipo NPP, depende do volume. Se eu estou dando um volume grande de nutrição parenteral e uma droga é pouca coisa, tipo, digamos assim, um antimicrobiano que vai pouco, então a possibilidade de se ligar é muito grande. Tá? Aí teria que ser lá realmente assim, bem na câmara mesmo, quer dizer, quase a gente fala, né, no átrio mesmo, né, na entrada do átrio mesmo, tá? Então, mas realmente assim, se está bem locada, realmente você diminui, mas sempre tem essa interação, essa ligação. Seria interessante, realmente, assim, de fazer até trabalho, assim, comprovando, porque é uma coisa nova, a dieta enteral e parenteral, por exemplo, né? A dieta parenteral é uma coisa, digamos assim, mais recente, né? É mais recente. Tem uma outra pergunta aqui. É, como identificar insuficiência hepática medicamentosa e ou falência hepática por CIRS, mesmo com os scores iniciais alterados hepáticos, sem uso de drogas hepatotóxicas prévias? É, suspende a droga. Então, é isso que eu acho que quando a gente trabalha em equipe multiprofissional, né, eu já tive e tenho, né, essa experiência porque eu passo visita multi à tarde em um dos hospitais e com certa frequência eu conto com farmacêutico. Quando a gente está discutindo o caso e a gente diz, ó, o paciente está evoluindo com uma alteração nova, com uma disfunção hepática que ele não estava presente antes. Aí, às vezes, o próprio farmacêutico diz, ó, mas entrou tal medicação. Essa medicação, ela poderia ser responsável por uma disfunção hepática, né? Ou, por exemplo, o doente abriu uma diarreia, né? E aí o farmacêutico lembra, ó, mas vocês começaram uma reposição de potássio com um xarope que contém sorbitol.
O sorbitol pode dar diarreia, né? Então, assim, é essa a mágica da coisa, né? A gente se reunir, né, em grupo, né, e discutir cada paciente. E aí, além dos sistemas, né, automatizados darem informação para a gente, a interação entre as várias profissões, entre os vários profissionais, eles podem alertar para um problema que está acontecendo. Então, se tem uma disfunção hepática nova, a primeira coisa que a gente tem que parar é ver que drogas o doente está usando que podem provocar disfunção hepática e que drogas eu posso suspender. Então, é sempre bom parar e ver, item por item da prescrição, se alguma daquelas drogas pode eventualmente causar disfunção hepática. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente sempre tem que fazer. Tem disfunção renal nova, tem alguma droga nefrotóxica, tem disfunção hepática, tem droga hepatotóxica, né? Tem alteração da coagulação, tem alguma droga que mexa com isso. Então, esse tipo de ação tem que ser feito sempre que o doente tem alguma piora. E aí a gente consegue, de alguma forma, a gente não vai conseguir 100% das vezes, mas a gente vai ter uma chance maior de diferenciar isso. Se isso faz parte do quadro de sepsis, se isso é uma disfunção da sepsia ou se foi induzido por droga, né? Realmente é isso mesmo. Eu tô lembrando agora, correlacionando, viu, para Marcos Galindo e o Gerson, que vocês são de UTI adulto, né? Estava lembrando, na parte de neonatal, a gente, por exemplo, um exemplo, uso de ceftriaxone, né, lá no berçário, UTI neonatal, para paciente que tem icterícia, a gente não preconiza. Aí usamos para ceftadidima, que sabidamente que não vai piorar a icterícia, né, alterar a função hepática. Então, realmente a gente muda, né, de antimicrobiano ou medicamento que possa, que não seja tão hepatotóxico, né, ou possa acarretar essa hepatotoxicidade. Agora, realmente, o certo na dúvida, suspende, observa, né, e vê mesmo, certo? Tem uma pergunta aqui também bem interessante, que é bem comum a gente ver, ó. Boa noite. É comum utilizar carbamazepina, aldol, diazepam, clorpromazina, tudo isso em uma mesma prescrição para desmame de sedação? Geralmente. Isso aí não, isso aí não é desmame de sedação, não. Isso é para chegar ao êxito letal. Você me desculpe, mas eu acho que eu citei todos esses fármacos, né? É, lembrar que qual foi a primeira droga que você falou, Isaac? Aldol, não, carbamazepina, aldol, Carbamazepina, canal de é, sódio, aldol, refluxo de potássio, vamos lá. diazepam e clorpromazina. Diazepam e clorpromazina. Olha só, ainda fazendo É, clorpromazina. E diazepam, bem, essa associação, ela não é nociva, ela é maligna, tá? é. São essas coisas que aparecem que a gente tem que. O Wang tem batido nessa tecla, o Galindo também. Os profissionais têm que estar juntos na discussão desses casos. Ou seja, não pode ter uma prescrição dessa. Essa prescrição não pode acontecer. Às vezes, infelizmente, ainda se usa prometazina, Galindo. O Huang já está até balançando a cabeça ali. Ainda se usa prometazina. Nós somos da época lá atrás em que a gente já via que a prometazina não fazia mal, nós paramos. Eu quero saber qual a indicação de prometazina. Vamos botar uma prometazina junto nesse caso aí, que o paciente fez uma alergia porque fez Uhum, associação. uhum, Matou o doente. sim. Ou entuba, né? Ou entuba. É. Ó, tem um elogio aqui do Otávio, falou que achou bastante interessante o trabalho de vocês, em especial firmar a necessidade do profissional farmacêutico no serviço multi do cuidado intensivo. Parabéns por mais médicos que pensem assim. Informação importante é que existem interações medicamentosas que são geralmente farmacodinâmica e as incompatibilidades que geralmente são químicas, podendo inativar um ou mais medicamentos, certo? Essa ia ser a aula da Patrícia, né? Ia ser É, farmacodinâmica. Da farmacodinâmica. É. exatamente, porque eu acho que a presença. Eu costumo dizer o seguinte: vamos imaginar, pegar a turma da velha guarda aqui, né? Professor Huang, que não usava, mas professor Galindo, mas é farmacologista, professor Huang, por exemplo, alfametildopa, para tratamento, paciente tomando na unidade de terapia intensiva. Foi falado do caso aqui da hepatite. Olha aí, se tem um farmacêutico, às vezes não tem uma pessoa na hora em que está se começando a ver, por acaso, quem não sabe,
que a alfa-metildopa é uma droga que pode ser, né, hepatotóxica, que tem um potencial hepatotóxico, esse colega, esse profissional que está trabalhando com a gente vai falar, gente, não vamos fazer isso. Né? Porque eu acho que é importante isso, né? É o médico ele ter a consciência de que ele precisa de ajuda, ainda mais nos dias de hoje, dentro da unidade de terapia intensiva, porque antigamente nós tínhamos unidades de 10 leitos, né, Galindo? Era a nossa realidade. Hoje você tem hospitais que tem 20, 30, 40, 50, 60. Eu estava agora com o Marcelo Maia lá em Brasília, ele comanda mais de 100 leitos de terapia intensiva. Ele deve tá tomando remédio para conseguir controlar esse negócio todo, porque dá muito trabalho, cara. Então, se a gente tem uma equipe multi com o farmacêutico, eu acho que temos que fazer um trabalho para trazer o farmacêutico regularmente na nossa unidade. Acho que isso é uma coisa que deve ser o nosso recado, o objetivo final dessa nossa bate-papo aqui. Sim. E a enfermagem também, né, com a dupla checagem, Isso, exatamente. A gente foi conferir citado a se, olha, farmácia. doutor, a medicação estava assim ontem, mudou mesmo, é isso mesmo agora, né? Então, a gente sempre tem, né? Os técnicos vêm muito para a gente perguntar se a gente mudou de verdade, se tem alguma coisa errada, e a gente valorizar, né? A gente não achar ruim, eles estão fazendo o trabalho deles, tentando realmente reduzir o risco do doente. Então, essa interação é importante com toda a equipe. Uhum. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu queria saber a opinião de vocês também. Aqui ele fala assim: interação medicamentosa entre inibidor de bomba de prótons e clopidogrel. Qual a opinião de vocês em relação à contraindicação do uso de omeprazol? Troca por pantoprazol? Não, não faz. Vamos lá. O grande problema é que existe um outro. Eu acho que não existe, estavam em alguns slides, né? O omeprazol, hoje na unidade de terapia intensiva, ela tem indicação mais restrita, bem mais restrita. E é claro que existem as manifestações adversas do omeprazol, e tem uma que o pessoal olha lá no livro e não dá muita bola para ela, porque isso aqui não é comum, que é a hipomagnesemia, por exemplo. Né? E aí você tem um doente que está usando o clopidogrel, aí ele está usando o omeprazol, ele está usando o clopidogrel, porque o paciente pode sangrar. Né? Omeprazol, ele só tem indicação naquele paciente que está em ventilação mecânica, aquele paciente que tem choque circulatório. Fora isso, o paciente não tem indicação de omeprazol. Ele é benigno isoladamente, entre aspas, porém, nós estamos usando outras drogas. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é, se o doente não tem instabilidade, o paciente não tem choque circulatório, o paciente ele é um paciente de baixo risco, obviamente para coagulopatia, não deve ser feito omeprazol. Queria a opinião do mestre Huang em relação a essa droga que ela continua sendo utilizada de forma irregular e E com frequência. abusiva, né? Abusiva, já. Abusiva, abusiva. Porque é um absurdo. Eu acabei de ver uma colega da minha irmã fazendo uso já há 5 anos, porque ela tem refluxo. Falaram que tinha diagnóstico de refluxo. Então, acarretando séries de outras coisas, né? E a gente sabe que dentro da UTI, ou então pessoas, né, que fala uso profilático, é muito bonito falar profilático, né? Até o pessoal, puxa, então eu vou fazer profilaxia de tudo dentro da UTI, vou ter que tomar antimicrobiano também, não é verdade, Gerson? Mas na Exatamente. verdade, se você tá com, você tem toda a razão, olha, se tem dieta, se não está sabe, com hipofluxo tipo ou queimados, né, grande queimado na fase aguda, já está com dieta, né, interal. Não há necessidade, você tem uma proteção, tem trabalho mostrando que a dieta interal, né, já protege tanto quanto ou até mais Isso é do uma que o próprio realidade. Isso é uma realidade. omeprazol, sem acarretar malefícios dela. Então, eu gosto muito dos americanos assim de usarem o termo drugs, né, droga. Né? A gente fala medicamento, nossa, medicamento, aquele medicamento só é coisa boa, mas na verdade eu tenho que pensar, não, é uma droga, pode ter reações adversas, usa quando precisa.
né? E volta a enfatizar, gente, a gente só está prescrevendo pensando na farmacodinâmica, ou seja, quero abaixar esse remédio, é dinâmica dele e abaixar a pressão, abaixar a febre, né? Tirar a dor. Mas e a farmacocinética, que é muito importante? E aí, nesse meio que o que nós estamos discutindo aqui, as interações medicamentosas que podem ocorrer, né? Me lembrou Então, uma É, coisa agora. o Gerson e Huang, aí acho que a dúvida dele é se o doente precisar usar um inibidor de bomba, né? E tiver usando clopidogrel. O omeprazol, ele diminui o efeito do clopidogrel, né? Não, ah, exatamente. Se Aí ele, entra. se ele precisar mesmo, uhum, talvez o pantoprazol seja melhor porque ele não atua na citocromo P450, né? O omeprazol, ele interage com tudo. Ele interage com tudo que é medicamento. O E, pantoprazol tem menos isso, mas assim, é isso. isso, né? Só usar se realmente for necessário. E, E e na reali- frequentemente não é necessário, né? e na realidade ele já também está saindo do. Ele, já temos outras drogas, por exemplo, o ticagrelor é uma droga que não vai precisar fazer essa interação porque ele não passa pelo citocromo. Então, a gente pode melhorar realmente o nosso a terapia antiadesiva, mas antes de conseguir melhorar a terapia antiadesiva, a gente tem que justamente correlacionar. É que falou em omeprazol, eu fui logo pensando no uso abusivo, porque uhum. realmente é uma coisa absurda. O Wang lembrou uma coisa agora, outra interessante, a mania de se ligar a bomba de nitroglicerina em paciente que está conversando, comendo pizza dentro do CTI porque a pressão subiu. Eu quero chamar a atenção que nitroglicerina é uma droga, assim como nitroprusiato de sódio, que devem ser usados nos pacientes que têm algum motivo para hipertensão arterial. Além dela, o paciente tem uma lesão de órgão-alvo. Fora isso, nitroglicerina, abrindo bomba, ligando bomba de nitroglicerina para tratar hipertensão no paciente que está acordado conversando, esse é outro efeito que pode trazer um evento adverso importante. Foi bem lembrado esse fato que o Juan acabou de falar aí. Pressão alta. Pressão Uhum. alta no CTI é que o doente tem que descer. Ele está nervoso, quer receber alta, ninguém está dando alta para ele. Aí aumenta a pressão, aí nego liga a bomba de nitroglicerina. Aí ele faz a dor de cabeça por causa da nitroglicerina. E aí começam a aparecer os eventos, os efeitos adversos desnecessários da droga. Uhum. Pessoal, tem várias perguntas aqui. Acho que eu vou abrir espaço para uma última pergunta. Tem uma correção aqui também, falando que existe o Power Peak, que tem versões com mono, duplo, triplo lumens, né? E cada lumen individual no interior, que acaba não misturando as infusões. O pessoal elogiando bastante a aula. E aí tem uma... Vou abrir para essa última pergunta, que o nosso tempo está meio estourado aqui. Tá na hora. Vamos. É, mas essa daqui, ó, é comum nos serviços o uso de sedação, em alguns serviços, né, o uso de sedação conjugada, MIDA e FENTA, inclusive, como protocolo de muitos serviços. Porém, a possibilidade dessa interação comentada, como devemos proceder para mudar essa prática no nosso serviço? Na verdade, Aí, é o potencializar, a interação é potência, um aumenta a potência do outro, né? Então, e a gente tem que lembrar que a infusão contínua, isso se acumula, né? As drogas se acumulam. Tanto é que em tempos atrás, Gerson deve lembrar disso, não era raro a gente desligar a sedação e o doente demorar dias para acordar, né? Exatamente. Então, hoje a gente já tem um cuidado maior com isso, mas a gente tem várias opções de sedativos hoje e que a É, gente pode fazer combinações melhores, né? Mas assim, eu acho que a gente não pode também dizer, ó, não vai usar nunca. Vai ter situação que você vai precisar usar. Então, é usar com cautela, né? Você usar uma dose adequada, você realmente calcular a dose. Porque a gente vê doses altíssimas de fentanil, por exemplo, que o doente não precisa estar usando, né? Então, Uhum. calcula a dose, calcula pelo peso, vê o que é que você precisa Uhum. realmente, que nível de sedação você quer, estabelece uma meta de sedação. Tudo isso vai ajudar a minimizar efeitos adversos, né? Sim. endossando o que o Galindo disse, a- o benzodiazepínico hoje não é mais, já vou antecipar, o nosso sedativo ideal. Portanto, ele deixou bem claro que nós temos que considerar em situações especiais. Temos outros grupos farmacológicos e hoje nós não fazemos mais sedação analgesia. Nós fazemos analgesia e sedação. Portanto, nós temos que estar mais atentos com a qualidade analgésica que nós estamos fazendo para o nosso doente. Temos o Propofol,
temos a desmedotomidina, ou seja, temos outras opções que podem trazer um efeito, um recurso melhor, e a tendência é justamente fazer ou usar o diazepam ou o seu derivado. Desculpa, que eu lembrei do diazepam, ele continua sendo droga de escolha para pacientes com síndrome de abstinência, tá, gente? Isso aí é uma coisa que não podemos esquecer. Porém, tirando isso, ele vai estar somente em condições de ser utilizados em situações especiais. Não é mais a droga que nós, eu, Galindo, fizemos, Huang também fez no passado. Ela deixou de ser a opção terapêutica de primeira linha como sedação. Sim, e também, como eu trabalhei durante assim muito tempo direto só com queimados, realmente assim, a gente sabe que se o paciente, você tranquilizar ele, você vai diminuir a quantidade de analgésico, né? Aí se ele começar a sentir dor, então você tem que estar preparado, saber o que usar, qual medicamento usar. E também não é fazer uso contínuo, não é que a criança ou adulto, ou aquele paciente que está em ventilação mecânica, equivale amidazolam, fentanil, tá? E realmente isso não é verdade. E o pior, às vezes o paciente já está com instabilidade hemodinâmica, né, com hipotensão, e você ainda está dando o sedativo e analgésico junto, com o rebaixamento do nível de consciência, com uma pressão lá embaixo que você tem que até usar o vasopressor, noradrenalina lá em cima e usando só porque está em ventilação. Eu acho que isso também tem que chamar atenção. E outra coisa, Gerson, você lembrou muito bem o dexmedetomidina, né? Ela, eu usava, Gerson, na época, nos primórdios lá, nos queimados, né? Eu só tinha clonidina e dá muito certo, porque ainda mais em queimado, ele aumenta a pressão com liberação simpática, tudo mais. Clonidina foi muito bem usada assim para fazer analgesia e olha, eu acho que tem que ser resgatado. É muito mais barato e está disponível também, né? Nós estávamos num curso lá em Brasília, semana passada, eu com o Zé Mário, nós comentamos exatamente isso que você falou, né? O resgate da clonidina venosa, só que, atenção, o Ministério da Saúde é diverso. Usar drogas de ação central, elas precisam ser estudadas e nós temos que ver o que está sendo utilizado associado a ela. Esse é o ponto mais importante da nossa discussão aqui. Uhum, Ele fez uma observação em relação ao paciente grande queimado e era realmente a opção que nós tínhamos. Essa é a verdade. Nós uhum. não tínhamos desmedotomidina. Não tínhamos. Certo. Bom, pessoal, acho que é isso daí. Foi uma grande honra aí participar como moderador com vocês aí, uma noite aí de conhecimento, poder escutar essas excelentes aulas, tá? É, Em mais um Amib no ar, vou dar por encerrado aqui então nossa sessão de hoje, tá? E agradecimentos finais aí, mais se alguém quiser falar mais alguma coisa. Muito Eu quero obrigado a todos. agradecer. Eu estou muito feliz em estar com vocês aqui. É muito bom. E o público, eu quero deixar bem claro que todas essas nossas passagens, essas nossas observações, são frutos também de nossos eventos adversos que nós criamos para os nossos pacientes. O que nós, na realidade, queremos é que cada vez mais tenham mais profissionais, juntos, para que alguém possa bater no ombro do outro e falar assim: opa, olha aí. Acho que essa medicação não está nesse momento ideal, não. Acho que esse é o recado final que eu estou trazendo para vocês aqui.